Bem, continuando o nosso sistema para poder gerenciar, né, a entrada, a permissão de entrada de qualquer usuário, a gente vai fazer uma modificação aqui agora. E a gente vai fazer isso trabalhando com parâmetros. Tudo bem? Como eu comentei com vocês, parâmetros nada mais são do que modificadores do comportamento de uma função. Então eu tenho aqui que a nossa função cumprimentar, ela exibe bom dia, boa tarde, boa noite. Só que agora eu quero mudar o comportamento dela. Eu quero que ela dê bom dia e o nome do usuário, certo? Bom dia e o nome do usuário. Então imagine o seguinte: para poder eu trabalhar com bom dia e o nome do usuário, o usuário vai precisar fazer o login do meu sistema. O login não pode ser feito dentro da função cumprimentar, porque a gente coloca, agrupa o código de acordo com o seu papel dentro do seu sistema, a sua utilidade dentro do sistema. Nesse caso, a utilidade, o papel deste código que eu acabei de selecionar é cumprimentar. Então eu não posso colocar aqui agora a função login dentro desse código. Porque realizar login, vamos chamar de validar o usuário. Porque validar o usuário é papel de outra parte do meu sistema. Então, se eu começar a desenvolver aqui a parte de validar o usuário, eu vou estar misturando as funções. E isso não é uma boa prática de programação, primeiro. Segundo, se em outra parte do seu sistema, tá certo? Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Então, imagine que eu tenho duas partes do meu sistema, certo? A parte A e a parte B. Na parte A, eu tenho permissão de algumas coisas, por exemplo, cadastrar usuário, visualizar relatório de usuário, visualizar cliente, cadastrar cliente, buscar cliente. Na parte B do sistema, eu tenho, aqui eu vou botar aqui, ó, informações sobre o cliente. Na parte B, eu tenho informações sobre o financeiro, tá certo? Então eu tenho dois tipos de usuário para o meu sistema, o que vai trabalhar, ó, cliente, o que vai trabalhar com a parte do cliente e o que vai trabalhar com a parte do financeiro. Vocês podem convir comigo que nem sempre o mesmo usuário pode ter acesso às duas partes do sistema. Então eu vou ter uma tela de login. Essa tela de login vai permitir acesso ou não à área de cliente. E aí, o cara que usa, o usuário que usa a parte do cliente, ele vai tentar acessar o financeiro. Só que na hora que ele tentar entrar no financeiro, a parte do login aparece de novo. E aí ele insere as mesmas credenciais dele, só que o sistema vai barrar dizendo que ele não é um usuário que possa usar a parte do financeiro. Tudo bem? Então, se eu não trabalhar com funções, eu vou ter que desenvolver um código que valida o usuário para cliente e um código que valida o usuário para o financeiro, sendo que os dois fazem a mesma coisa. Quando eu uso funções, eu vou usar tanto para cliente, tanto para o financeiro, a mesma coisa que eu já fiz, ou seja, uma vez eu uso para os dois. Tudo bem? Então essa é a grande sacada de fazer a função. E aí o nosso sistema de login vai ser bastante útil. Então veja bem, nessa situação agora, deixa eu voltar aqui para prontinho. Nessa situação agora eu preciso validar o usuário para saber se ele pode ou não entrar no meu sistema. Então eu vou criar outra função que eu vou chamar de validar usuário, certo? Então está ali no infinitivo e a gente continua. Validar o usuário. Bem, para validar o usuário, eu preciso testar um login e uma senha. Só que é o seguinte, esse login e a senha vão ser lidos na parte principal do meu sistema. Então eu não vou nem cumprimentar o usuário. Antes de cumprimentar o usuário, eu vou colocar um PES aqui, ó. PES. Esse PES quer dizer que essa função não vai fazer nada, tá certo? Se eu não colocar, dá erro. Então, antes de cumprimentar o usuário, eu vou ler o login e a senha dele. É a primeira coisa que o meu sistema faz. Lembrando, apesar desse código aqui estar antes, eles estão dentro de funções.
Isso quer dizer que eles só vão executar quando eu chamar. Se eu não chamar, ele não executa. Então o sistema ele começa aqui, certo? Na parte mais esquerda do meu sistema. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou mostrar um cabeçalho bonitinho, print, tá certo? Eu vou criar aqui, sei lá, um sistema para uma empresa que trabalha com temas de festa, certo? Temas de festa, pronto. Isso não vai ser interessante para a gente, já que a gente vai fazer só a parte do login, mas eu só quero dar um contexto. Então eu vou chamar sistema que gerencia tema de festa, eu vou chamar de sys-tema. Oh, muito horrível aí. Mas o nosso sys-tema, a primeira coisa que ele faz é ler os dados do usuário, que recebe input usuário, certo? E a senha, vou chamar de PW, input senha. Eu vou botar assim, para poder ficar arrumadinho, tá bom? Vou rodar rapidão aqui só para vocês verem. Então, ó, boto o cabeçalho, sistema, usuário e senha, tá bom? Bem, a senha está aparecendo, mas depois a gente gerencia para essa senha não aparecer aqui. Aperta Enter aqui e ele imediatamente cumprimenta. Não é assim que eu quero que o nosso sistema funcione. Eu só quero que ele cumprimente depois, né, se ele acertar o usuário e a senha. Mas vamos por partes. Eu vou digitar o usuário e a senha e preciso validar se isso está correto. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha só. Eu leio o usuário e a senha na parte principal do meu sistema. Tá certo? Na parte principal. Vou botar um barra N aqui só para ficar mais organizado lá. Isso aqui é uma quebra de linha. Só que se eu escrever aqui se o usuário está correto, né, e a senha está correta, eu vou começar de novo a poluir a parte principal do meu sistema. Por isso que eu vou organizar. A questão é, esse dado que está aqui, ele pertence à parte principal do meu sistema e não à minha função. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, eu vou criar um arquivo novo aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Vou chamar de temporário.py. Então eu tenho aqui, ó, def função teste, dois pontos, e aí eu vou criar uma variável x, dizer que ela recebe 50. E aí eu vou tentar aqui agora, print x. Aparentemente tem que aparecer 50 impresso na tela, correto? Então eu vou executar aqui para vocês verem o que acontece. Nota que foi dado um erro na linha 5, onde diz que x não está definido. Esse erro aqui ele informa que a variável x não foi criada. Tudo bem? A variável x não foi criada. Bem, como não foi criada, se está aqui, eu estou colocando o valor. Existe uma definição, quando a gente trabalha com funções, e isso evolui para outras metodologias de desenvolvimento, por exemplo, a orientação a objeto, que definem o contexto, tá certo? Vou botar aqui, ó, contexto das variáveis. Esse contexto basicamente é o seguinte: quando a gente coloca uma variável fora de qualquer função, essa variável ela pode ser conhecida como variável global. A variável global pode ser acessada dentro de uma função. Tudo bem? Só que isso é altamente não recomendado. Não recomendado. Então a variável global pode ser acessada dentro de uma função. Em contraponto, a gente tem as variáveis que são conhecidas como locais. As variáveis locais, elas são declaradas dentro de funções, dentro de escopos. O que é que determina um escopo? Aqueles dois pontos, tá certo? Então aqui, ó, esses dois pontos determina que isso daqui faz parte do escopo desta função. Então as variáveis locais elas funcionam dentro do escopo onde elas foram definidas. Isso quer dizer que uma variável que é declarada localmente, ela não pode ser acessada de fora, tá certo? Então a variável local só pode ser acessada no local onde ela foi criada. A variável global pode ser acessada de todo lugar, entretanto é altamente não recomendável utilizar essa forma.
A gente vai ver no futuro como trabalhar com isso, mas não é o momento. Já que não é uma boa prática, vamos evitar ver, depois a gente aprende só para poder acumular conhecimento. Então vamos voltar aqui, ó. E é o seguinte, quando eu digo que x vale 50, eu estou, ó, dois pontos aqui, dizendo que isso faz parte deste escopo. Se faz parte desse escopo, eu não consigo acessar de fora da função. Print x está na parte principal do meu sistema. Eu sei isso por causa do alinhamento, ele está colado aqui na margem esquerda. E não faz parte da função. Se eu colocar isso aqui dentro da função, basta eu dar um tab aqui, né, um recuo, eu digo agora que print faz parte desse escopo, aí sim eu consigo agora executar, claro, né, eu preciso chamar a função. Função teste. F6, pronto, ó, 50. Tá certo? Então, nesse contexto, vou dar fim aqui agora nesse contexto, usuário e senha, user e password, elas fazem parte da variável global, tá certo? Então elas podem ser acessadas, mas isso não quer dizer que elas vão ser acessadas. Então se eu tentar, por exemplo, colocar aqui dentro da função, ó, se o s for igual a admin, aí print, vou botar aqui, ó, ok, tá certo? E aí eu vou aqui agora chamar a função validar usuário. Deixa eu empurrar isso aqui para baixo. Vamos isolar só o que a gente quer. Aqui, ó. Pronto. Vou chamar a função validar usuário. Tá certo? Então, o sistema roda aqui. Basta, se você estiver se atrapalhando com a parte de onde o sistema começa, você faz o seguinte, você ignora tudo que a gente chama de def. Então, ó, tem um def aqui, ignora, não é agora. Def, ignora, não é agora. Pronto, aqui. Então é aqui que meu sistema começa. Certo? Então o sistema mostra isso aqui na tela, lê o usuário, lê a senha e chama validar usuário. Aí ele vem para cá. Aí ele vai testar. Usuário é igual a admin, se for, ok. Tudo bem? Vou executar para vocês verem. Lê o usuário, vou fazer certinho. Senha também admin. Aperta Enter. Ok, boa tarde. Tá certo? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou validando uma variável global. Isso é uma boa coisa? Não é. Tá bom? Não pode. A gente precisa fazer com que a variável faça parte do contexto desta função. Então a gente entrega esses valores para cá. Tá certo? E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui nos parênteses, eu disse que ia mostrar para vocês a utilidade deles, e a gente diz que todas as vezes que essa função for chamada, eu preciso entregar para ela dois valores. E como é que eu entrego esses dois valores? Eu vou colocar aqui os nomes que eu quero. Aí para poder não confundir, eu vou chamar de usuário e de senha. Aí nessa situação agora, essa função só pode rodar se eu entregar usuário e senha para ela. Tá bom? Vou executar aqui, usuário, senha, aperta Enter e aí dá um erro. Está dizendo que vai validar o usuário, vamos dizer assim, precisa, certo, de dois argumentos. Ele requer dois argumentos. E os nomes dos argumentos são usuário e senha. E a gente não passou. Como é que eu passo? Eu escrevo aqui na ordem quem tem usuário e quem tem senha. E como é que eu faço isso? Bem, eu posso entregar diretamente um valor ou eu posso colocar o conteúdo de uma variável. Nesse caso, obviamente, não é assim que vai funcionar, porque a gente quer pegar o que o usuário digitou. E o que o usuário digitou está em US para o usuário e em PW para a senha. Quando eu fizer isso, o S vai parar em usuário e PW vai parar em senha. Aí ele vai testar. Se o usuário for igual a admin e a senha também for igual a admin, aí eu imprimo na tela. Tá certo? Ok. Vamos colocar assim. Acesso permitido. Permitido. Prontinho. Tudo bem? Então vamos lá aqui, ó. Organizar. Aqui também. E agora fica organizado. Então nosso sistema principal está aqui. Deixa eu descer aqui, ó. Agora que a gente sabe o que as duas funções fazem, a gente vai dar uma lida no nosso sistema principal, né? A parte principal do nosso sistema.
Então, o que é que ele faz? Ele mostra isso na tela, lê o usuário, lê a senha, valida o usuário e cumprimenta. Olha como fica até mais fácil a leitura do sistema. A gente sabe de cabeça o que é que validar o usuário faz e a gente sabe de cabeça o que é que cumprimentar faz. Então não precisa ver o bolo de código, tá certo? Então vamos rodar. Opa, deu. Eu botei ADN aqui, ó. End. Pronto. Agora sim. F6. Então, usuário admin, senha admin. Tudo bem? Acesso permitido. Então, caso não seja o admin, botar um else aqui, a gente imprime print acesso não permitido. Eu não vou me atentar, ficar preso à ideia de que sim, o cara pode tentar 3 vezes, certo? Se ele não conseguir as 3 vezes, aí que o sistema para. E não vou fazer isso agora não. Depois a gente faz isso mais para frente. F6, então usuário admin, senha, jaca. Aperta Enter, acesso não permitido. Tudo bem? Então note que agora ele está dando boa tarde mesmo assim. Agora eu quero que dê boa tarde e o nome do usuário. Tudo bem? A gente vai fazer o quê? Vamos mudar a função complementar com o que a gente acabou de aprender. Eu quero que ela dê boa tarde e o nome do usuário. Onde é que está o nome do usuário? O S. Como eu faço para cumprimentar, ter acesso ao S? Basta a gente ir lá na função cumprimentar, que a gente fez antes, e dizer que ela, para funcionar, precisa receber um usuário. Tá certo? E aí, na hora que eu for dar bom dia, eu dou bom dia e usuário. Opa, prontinho. Certo? Então, boa tarde e vamos usar um f-string para poder ficar bonitinho. Ó, f-string. E aí eu vou tirar aqui bom dia, usuário e uma exclamação. Tem uma vírgulazinha aqui, né? Prontinho. Vou copiar isso aqui. E aí, boa tarde, usuário. Esqueci aqui de botar f-string. E f-string aqui também. E por fim, boa noite, usuário. Tá bom? E aí, para poder chamar a função cumprimentar, eu preciso entregar o usuário para poder ele funcionar. Vou apertar F6. Então, usuário Margeilson, senha admin. Ok. Olha só, acesso não permitido. Boa tarde, Margeilson. Isso não devia acontecer, né? Já que o acesso não foi permitido. Tudo bem? Como é que a gente faz para poder contornar isso? Essa é a parte do terceiro vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar como é que a função pode devolver um valor para que a gente trate esse valor em outra parte do sistema. E o nome disso é retorno da função. Tá certo? Então, por enquanto a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido o parâmetro. Aqui a gente usou 2 parâmetros, aqui a gente usou um só. Tá? E qualquer dúvida, mais uma vez, cheguem lá no post, no fórum, comentem que a gente tenta resolver o mais rápido possível, tá? Até o próximo vídeo com o final dessa parte de funções. Até já, tchau!